Você já notou como algumas pessoas conseguem recomeçar de verdade do zero com paz no coração, enquanto outras ficam anos tentando se reorganizar e sempre voltam para o mesmo caos? Não estou falando de mulheres com mais tempo, mais dinheiro ou menos problemas. Estou falando de mulheres comuns com casa bagunçada, conta no vermelho e coração pesado, que um dia encontraram um caminho que a maioria das pessoas nunca encontra. E hoje eu quero te mostrar esse caminho, porque existe uma verdade bíblica que está bem na frente dos nossos olhos, mas que nós, na correria do dia a dia, deixamos de enxergar. Ela não tem a ver com força de vontade, não tem a ver com motivação, ela tem a ver com ordem, com intenção, com presença de Deus no espaço onde você vive. E hoje você vai aprender os 4 passos que mudam tudo, não como teoria, mas como história real. 2 histórias, na verdade, 2 mulheres diferentes, 2 caminhos diferentes e 2 resultados completamente diferentes. O sistema que você vai descobrir aqui se chama a sequência do templo vivo. Ele é baseado num princípio que percorre a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Deus não habita no caos. Deus habita no lugar preparado, limpo, ordenado, consagrado. Foi assim com o tabernáculo no deserto. Foi assim com o templo de Salomão. E é assim com a sua casa, com a sua mente, com a sua vida. Os 4 passos, limpar, organizar, orar e recomeçar, não são uma lista de tarefas, são uma sequência sagrada. Uma porta que, quando atravessada com intenção, convida a presença de Deus para habitar em cada canto do que você é. E por isso, eu quero te convidar a deixar o seu like aqui no vídeo agora, porque isso me ajuda a levar essa mensagem para mais mulheres que precisam ouvir isso hoje. E me diz nos comentários, qual área da sua vida você mais deseja transformar? A casa, as finanças, os relacionamentos ou a paz interior? Me conta. Eu leio todos. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Não é só um botão. É você dizendo que quer continuar recebendo mensagens que fazem diferença de verdade. A gente está construindo uma comunidade linda aqui, e a nossa meta é chegar em 100 mil mulheres reunidas em torno dessa fé. Clica em inscrever e ativa o sininho. Cada inscrição é uma história que pode ser transformada. Antes de mergulharmos nessa história, quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso, eu criei um planner de organização semanal, especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado. É simples, bonito e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. Agora deixa eu te apresentar 2 mulheres. Elas não se conhecem. Moram em cidades diferentes, têm idades parecidas, as 2 na faixa dos 50 anos, e as 2 acordaram numa mesma segunda-feira de março, com o coração apertado e a certeza de que assim não dava mais para continuar. A primeira se chama Marta. Cabelo preso, roupão velho, olhando para a pia cheia de louça e sentindo um cansaço que não era só do corpo, era da alma. A segunda se chama Sandra. Mais agitada, mais decidida na superfície, mas com o mesmo caos por dentro e lá fora também, porque a sala de Sandra tinha caixas empilhadas desde a mudança de 2 anos atrás que ela nunca tinha desfeito. As 2 eram cristãs. As 2 oravam. As 2 queriam mudar, mas cada uma ia escolher um caminho diferente diante do mesmo problema. E é nessa bifurcação que a história começa. Marta acordou aquela segunda-feira sentindo aquilo que muitas mulheres conhecem bem, mas poucas conseguem nomear. A sensação de que a bagunça de fora é o espelho da bagunça de dentro. Ela abriu a Bíblia sem saber bem o que procurava, e os olhos caíram em Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, já está brotando, não a percebeis? Ela ficou olhando para aquele versículo por um tempo longo, uma coisa nova, mas para uma coisa nova entrar, ela ia precisar fazer espaço. Não foi um raio de luz no teto,
Foi um pensamento simples, quase silencioso. Eu preciso começar pelo que eu consigo ver. Sandra, naquele mesmo dia, abriu o celular e assistiu a 3 vídeos de organização em sequência. Sentiu uma energia enorme, foi até a sala e começou a mover as caixas todas de uma vez, jogando coisas fora em quantidade, reorganizando prateleiras, comprando caixinhas organizadoras no aplicativo, antes mesmo de terminar o que tinha começado. Em 2 horas ela estava exausta. A sala estava pior do que antes, porque tudo estava no meio do caminho. E o cartão tinha sido usado em itens que ela nem sabia ao certo onde iam ficar. Ela fechou a porta da sala, foi para o quarto e pensou: amanhã eu termino. Mas amanhã virou depois, que virou semana que vem, que virou aquele mês e o seguinte. Marta não tentou fazer tudo de uma vez. Ela encontrou numa vizinha chamada Dona Cecília, uma senhora de 72 anos, cabelo branco, mãos calejadas e uma paz nos olhos que Marta sempre havia admirado de longe, a orientação que mudaria sua trajetória. Dona Cecília tinha passado pela própria reconstrução 20 anos antes. Marido que foi embora, dívidas, filhos pequenos, casa que parecia desmoronar junto com tudo o mais. E ela tinha aprendido, não de livro, mas de joelhos, que existe uma sequência sagrada para recomeçar. Marta, ela disse, numa tarde em que as duas tomavam café na varanda, a maioria das pessoas tenta organizar o que ainda está sujo, tenta orar o que ainda não foi entregue, e tenta recomeçar sem ter terminado o que precisa terminar primeiro. Mas Deus tem uma ordem para as coisas, e quando a gente respeita essa ordem, Ele entra. Essa conversa plantou em Marta a semente da sequência do templo vivo. O passo 1 era limpar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Começar pelo espaço mais pesado da casa, o lugar que mais doía olhar, e tratá-lo como um ato de culto. Antes de pegar qualquer coisa, orar, dizer em voz alta: Senhor, este espaço pertence a Ti. Eu consagro minhas mãos para este trabalho. E então limpar devagar, com intenção, sem pressa, sem música alta, em silêncio ou com louvor suave. Não como tarefa doméstica, mas como preparação do templo. Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios 6,19, que o nosso corpo, e por extensão nossa casa, nosso ambiente, é templo do Espírito Santo. Templo não se arruma com raiva. Templo se prepara com reverência. Sandra, enquanto isso, continuou na mesma velocidade. Ela descobriu um método novo que prometia organizar a casa em um fim de semana. Comprou o livro, leu metade, começou a aplicar, travou no capítulo 3, porque o método pedia que ela tomasse decisões sobre cada objeto, e ela não sabia decidir sobre nada naquele período da vida. O livro foi para a estante. A casa continuou igual. Marta levou 3 semanas só no passo 1. 3 semanas limpando cômodo por cômodo, gaveta por gaveta, com oração antes de cada sessão. Havia dias em que ela chorava enquanto limpava. Não de tristeza, mas de algo que ela não sabia nomear no começo e que só depois reconheceu como alívio. Como se cada coisa que saía da casa fosse também algo que saía de dentro dela. Ela encontrou cartas de uma briga antiga com a filha. Encontrou contas que havia escondido da própria vista. Encontrou uma Bíblia da infância que havia perdido, e cada encontro se tornava uma conversa com Deus. Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, descreve como ambientes limpos e organizados ativam no cérebro um estado de clareza que facilita decisões melhores. É como se o espaço físico criasse uma pista neural para o comportamento. O que a ciência chama de pista, a Bíblia chama de altar. Um lugar preparado para algo sagrado acontecer. O passo 2 era organizar, mas não da forma que Sandra havia tentado. Organizar na sequência do templo vivo não é sobre ter caixinhas bonitas. É sobre dar a cada coisa um lugar que reflita suas prioridades. Dona Cecília ensinou Marta com uma pergunta simples. O que você quer encontrar rápido quando a vida apertar? A Bíblia na mesa de cabeceira, o bloco de anotações perto da poltrona, a agenda na bolsa, as contas numa pasta que você não tem medo de abrir. Organizar é criar um ambiente que fala a verdade sobre quem você está escolhendo ser. Provérbios 24:3-4 diz que, pela sabedoria se edifica a casa,
e pelo entendimento ela se firma, pelo conhecimento os seus cômodos se enchem de todo o bem precioso e agradável. Cada gaveta organizada era um ato de sabedoria. Cada prateleira arrumada era um ato de fé de que a vida que Marta estava preparando ia precisar de espaço. Você acabou de ver como 3 semanas de obediência fiel começaram a mudar tudo para Marta. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso, te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. Sandra, nesse mesmo período, havia tentado mais 2 abordagens diferentes. Primeiro, um aplicativo de organização que ela baixou. Usou por 4 dias e desinstalou porque ficava esquecendo de abrir. Depois, um sistema de envelopes para as finanças que durou 2 semanas. Cada tentativa deixava um rastro de culpa. Cada culpa virava uma razão para não tentar de novo. Ela estava ficando especialista em começar. Mas começo sem sequência não é semente, é ruído. O passo 3 da sequência do templo vivo era orar. Mas não como Marta havia orado a vida toda, que era uma oração de pedido, uma lista de necessidades apresentada a Deus como se ele fosse um balcão de atendimento. Dona Cecília a ensinou uma oração diferente, uma oração de consagração. Depois que você limpa e organiza, ela disse, você percorre cada cômodo da casa e o entrega a Deus de forma específica. A cozinha você entrega como altar de provisão, o quarto como altar de descanso e santidade, a sala como altar de relacionamentos. Você não pede que Deus entre, você reconhece que Ele já está lá esperando, e você diz, Senhor, que Tua presença seja reconhecível aqui. Isso não é superstição. É o mesmo princípio que Salomão usou quando consagrou o templo em 1 Reis 8, 27 e 30. O reconhecimento de que Deus transcende qualquer espaço físico, mas que o coração humano precisa de âncoras concretas para exercer a fé. Quando Marta fez essa oração pela primeira vez, andando devagar pela casa que havia acabado de limpar e organizar, ela disse depois que foi como se as paredes respirassem diferente. Nessa mesma semana, Sandra teve uma conversa difícil com a filha mais velha, que disse de forma direta o que havia evitado dizer por meses. Mãe, a casa está te prendendo. Você não consegue receber ninguém, não consegue trabalhar direito, não consegue descansar. Isso não é só bagunça, é uma prisão. Sandra chorou, ficou com raiva. Mas depois, às 3 da manhã, ela ficou acordada olhando para o teto e soube que a filha tinha razão. Ela havia confundido ocupação com progresso. Havia confundido comprar organizadores com organizar. Havia confundido falar sobre mudar com mudar de verdade. E naquele silêncio das 3 da manhã, ela se lembrou de que havia uma vizinha que Marta havia mencionado uma vez. Uma Dona Cecília. Ela ligou para Marta na manhã seguinte. E Marta, sem hesitar, a levou até a varanda da vizinha. Dona Cecília recebeu Sandra com o mesmo café de sempre e com as mesmas palavras que havia dito a Marta meses antes. Mas dessa vez havia um detalhe diferente. Marta estava lá também. E Sandra pôde ver com os próprios olhos o resultado de uma mulher que havia percorrido a sequência com fidelidade. Não era perfeição. A casa de Marta não estava impecável, mas havia paz naquele espaço, havia intenção. Havia a sensação de que cada coisa estava no lugar certo, não por acidente, mas por escolha. E Sandra reconheceu que era exatamente isso que faltava na dela. O passo 4 era recomeçar, e era o mais mal compreendido de todos. Porque recomeçar não é apagar o passado, não é fingir que os anos de caos não aconteceram. Recomeçar na sequência do templo vivo é fazer uma declaração consciente. Eu escolho quem sou a partir de hoje. É o que a Bíblia chama de renovar a mente, como está em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Renovar a mente não é uma operação emocional. É uma decisão repetida todo dia, ancorada em práticas concretas, até que o novo padrão substitua o antigo. James Clear, em Hábitos Atômicos, escreve que identidade é construída por votos e não por objetivos. Cada pequena ação é um voto para a pessoa que você está se tornando. Cada manhã que Marta acordava e fazia a cama antes de qualquer outra coisa era um voto. Cada vez que ela abria a Bíblia antes do celular era um voto. Cada semana planejada com intenção era um voto. E os votos foram se acumulando em caráter. Sandra começou do zero com Dona Cecília do lado e Marta como testemunha. Foi mais difícil para ela porque havia mais camadas de resistência, mais anos de hábito contrário, mais histórias que ela havia contado para si mesma sobre por que era diferente, por que o método não funcionaria, por que ela era o tipo de pessoa que começa, mas não termina. Mas Dona Cecília conhecia esse inimigo. Sandra, ela disse numa tarde, o inimigo da transformação não é a preguiça, é a identidade errada. Enquanto você se identificar como alguém que não consegue, você vai encontrar toda a evidência de que precisa para confirmar isso. Mas se você decidir como um ato de fé que você é a mulher que Deus está formando, você começa a encontrar evidências para isso também. Isso é exatamente o que Carol Dweck descreve em Mindset como a mentalidade de crescimento, a convicção de que capacidade não é fixa, mas moldável pela prática e pela crença. E na fé cristã isso tem um nome muito mais antigo, graça transformadora. Passaram-se 4 meses desde que Sandra havia começado. Marta estava há quase 7 meses na jornada, e numa tarde de domingo, as duas se encontraram na varanda de Dona Cecília, dessa vez para tomar café juntas, sem urgência, sem crise, sem nada para resolver, apenas para agradecer. Marta contou que havia retomado um projeto que havia engavetado há 3 anos. Um pequeno negócio de artesanato que ela havia desistido quando a casa virou caos. Com o espaço organizado, com a mente mais clara, com a presença de Deus reconhecível no seu ambiente, ela havia montado uma mesinha de trabalho num canto do quarto de costura, e as encomendas estavam chegando. Não era fortuna, era começo. Mas era um começo real, plantado em solo preparado. Malaquias 3:10 fala em abrir as janelas do céu. E Marta havia aprendido que as janelas não se abrem para casas sem janelas. Você precisa primeiro construir o que vai receber a chuva. Sandra contou que havia conseguido, pela primeira vez em anos, receber a família para o almoço de domingo, sem envergonha. A sala estava arrumada, a mesa estava posta. Ela havia feito a comida com calma, com louvor tocando baixinho, sem correr, sem esconder coisas atrás da porta do quarto. E quando a filha chegou e abraçou a mãe, disse baixinho, "Você está diferente, mãe." Sandra não respondeu com palavras. Ela apenas apertou a filha com mais força. Dona Cecília os ouvia com aquele sorriso silencioso que às vezes dizia mais do que qualquer discurso. E então ela falou algo que as duas nunca esqueceriam. Vejam o que Deus faz quando a gente coopera. Não quando a gente corre. Não quando a gente força. Quando a gente coopera. Limpa o que precisa ser limpo. Organiza o que precisa ser organizado. Ora com o coração disponível. E recomeça sem esperar ser perfeita para isso. Agora eu preciso te dizer algo com amor, mas com clareza. Porque chega um ponto em todo o ensinamento bíblico sério em que a gentileza precisa dar espaço para a verdade que liberta, mesmo que ela aperte um pouco. Existe uma razão pela qual tantas mulheres cristãs, mulheres que oram, que vão à igreja, que conhecem versículos de cor, continuam vivendo no mesmo ciclo de caos, culpa e recomeço vazio. E a razão não é falta de fé, é falta de sequência. É que a maioria das pessoas quer o passo 4 sem passar pelo passo 1. Quer recomeçar sem limpar, quer organizar sem consagrar, quer orar sem agir. E aí, a vida fica num eterno rascunho, sempre prestes a começar, nunca de fato começada. A Bíblia é direta em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Fé sem ação não é humildade, é postergação com linguagem espiritual.
Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreve que a diferença entre quem realiza e quem apenas deseja está em agir sobre o ambiente imediato, no presente, com o que se tem agora. Não quando as condições forem perfeitas, não quando sobrar tempo. Agora, com o que você tem. Isso é exatamente o que Marta fez naquela segunda-feira de março. Ela não esperou motivação. Ela esperou obediência. E obediência chegou antes da motivação. Sempre chega. Se você reconheceu Sandra em algum momento dessa história, eu não estou aqui para te julgar. Estou aqui para te dizer que o caminho de Sandra também chegou a um ponto de virada. E o seu pode chegar agora. Aqui estão os 4 passos concretos para você começar ainda hoje. Primeiro, escolha um único cômodo, não a casa inteira, um cômodo, e determine que essa será a sua primeira zona sagrada. Segundo, antes de tocar em qualquer coisa, ore. Não precisa ser longo. Pode ser: Senhor, consagro este espaço e estas mãos ao teu serviço. Terceiro, limpe esse espaço com intenção, devagar, sem música que disperse, somente com presença. Quarto, quando terminar, organize o que ficou com a pergunta de Dona Cecília: o que eu preciso encontrar rápido quando a vida apertar? Quinto, ore de novo, dessa vez de consagração. Entregue o espaço a Deus como templo. Sexto, repita esse processo no próximo cômodo, na próxima semana. Não tudo de uma vez, uma zona sagrada por vez. Sétimo, depois de percorrer todos os cômodos, sente-se, abra seu caderno ou seu planner e faça a declaração do passo 4. Escreva com as suas palavras quem você está escolhendo ser a partir de agora. Não quem você quer ser um dia, quem você está escolhendo ser hoje. José passou anos na prisão antes de ver a promessa. Ruth coletou espigas no campo antes de ter a abundância. Daniel organizou sua rotina de oração, mesmo quando ela era ilegal. Davi serviu as ovelhas antes de servir o reino. Em todos esses casos, o passo 1 veio antes do resultado. Sempre. Sem exceção. Porque Deus não é um Deus de atalhos. Ele é um Deus de processos que formam caráter. E caráter é o único solo onde bênção duradoura consegue se enraizar. Anos depois, Marta e Sandra se tornaram elas mesmas uma espécie de Dona Cecília para outras mulheres. Não de forma oficial, não com diploma, mas da forma mais bíblica possível, pelo testemunho, pela vida que foi vivida, pela casa que foi preparada, pela presença de Deus que se tornou reconhecível no espaço onde elas viviam. E quando mulheres mais jovens perguntavam qual era o segredo, as duas respondiam a mesma coisa, cada uma com suas palavras, mas com o mesmo núcleo. Não tem segredo, tem sequência, tem obediência, tem fé que se move antes de ver o resultado. Marta chegou aos 70 anos com a mesma casa simples, mas com cada canto dela, carregando história, intenção e a presença de algo que quem entrava conseguia sentir, mas nem sempre conseguia nomear. Na última conversa que ela teve com a neta mais nova, a menina perguntou: "Vovó, você tem algum arrependimento?" Marta ficou um momento em silêncio, olhando pela janela para o jardim pequeno que havia plantado há muitos anos atrás, e respondeu: "Só um, não ter confiado em Deus mais cedo. Não ter começado pelo passo 1 quando eu ainda era jovem. Fiquei muitos anos esperando ter mais para organizar, mais paz para orar, mais clareza para recomeçar. E enquanto eu esperava as condições perfeitas, a vida passava. Não espera, minha filha. Começa com o que você tem, onde você está, agora." A sequência do templo vivo não é sobre ter uma casa bonita. É sobre se tornar o tipo de pessoa que coopera com Deus no processo de transformação. É sobre entender que o espaço onde você vive reflete e também forma quem você é. Que bagunça não é apenas estética, é espiritual. E que ordem não é perfeccionismo, é preparação. Existe uma versão de você que vive no eterno rascunho, sempre prestes a começar, esperando o momento certo, comprando o organizador certo, encontrando o método certo. E existe outra versão de você que, com as mãos no que tem e o coração voltado para Deus, já começou. Já limpou um canto. Já orou com intenção.
Já fez a cama antes de pegar o celular? Já disse em voz alta: a partir de hoje, eu sou diferente. Jeremias 6,16 diz assim: Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. A vereda antiga não é complicada. Ela é simples, obediente e atravessada passo a passo. Qual das duas mulheres você quer ser? A que continua procurando o atalho ou a que começou pelo passo 1? E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixa essa vontade passar, porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Ativa as notificações aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Tem muita coisa boa vindo por aí. E me conta nos comentários: qual é o primeiro cômodo da sua casa que você vai transformar em zona sagrada usando a sequência do templo vivo? Quero saber. Eu leio cada resposta. Obrigada a você que ficou até o final. Você é uma das poucas verdadeiramente dispostas a mudar. E isso diz muito sobre quem você está se tornando. Antes de eu ir, deixa eu te pedir uma coisa do coração. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se inscreve no canal. A gente está tão perto de chegar em 100 mil inscritos e eu acredito que você faz parte disso. Um clique seu hoje pode ser o que falta. Venha fazer parte dessa jornada. Agora vai. Começa pelo passo 1. Escolhe um cômodo. Ora antes de tocar. Limpa com intenção. E daqui a alguns meses, você não vai acreditar que era a mesma pessoa que estava parada nesse mesmo ponto de hoje. Que Deus abençoe a sua jornada. Até o próximo vídeo.